Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2, módulo 6, Aprendendo com os Fatos Extraordinários. Roteiro 3, A Tempestade Acalmada. Neste roteiro nós vamos ver o momento em que Jesus acalma a tempestade. E essa passagem ela nos traz dois ensinamentos importantes. Primeiro, a capacidade de Jesus de interferir até mesmo nos eventos da natureza. E segundo, a importância da fé e a sua força na nossa vida. Tópico 1. Texto evangélico. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. O texto evangélico apresenta duas ordens de ideias: a tempestade que foi controlada pelo Cristo e a importância da fé. A tempestade acalmada é mais um dos prodígios existentes no Evangelho. Podemos interpretar o ocorrido de duas maneiras: a ação direta de Jesus sobre o fenômeno atmosférico, repreendendo o vento, ou por intermédio dos espíritos ligados à natureza, que, ouvindo, atenderam à sua solicitação. De qualquer forma, porém, sabemos que não ocorreu um milagre, por mais insólito que o fato pareça. Essa passagem, então, nos traz dois aspectos fundamentais para os estudiosos da doutrina espírita. O primeiro é a atuação de Jesus sobre o fenômeno atmosférico, que pode ter se dado através da sua própria força direta, da manipulação de fluidos, como também através da assistência que ele determinou de espíritos que atuam na natureza. Seja num ou no outro aspecto, teremos aí o poder e a força do Espírito puro como de Cristo. E outro aspecto fundamental é a força da fé, que Cristo mostra que aqueles homens, enfraquecidos ainda na sua fé, não tiveram condições de ter força moral para atravessar aquela intempérie, para enfrentar aquela tempestade. Então, a passagem nos traz esses dois aspectos e nos faz lembrar também da questão dos fluidos, da compreensão de que o fluido universal é a essência e que, como essência, tudo o mais é mero desdobramento da essência. E se você consegue conectar-se com a essência, que era o que Jesus fazia, tudo então pode ser resolvido através da força do pensamento e da vontade. A intervenção de espíritos nos fenômenos da natureza acontece de forma intencional ou executando ordens superiores. Os apontamentos da doutrina espírita nos mostram que existem ordens de espíritos e muitas dessas ordens de espíritos atuam nos diversos reinos da Terra, no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. E atuando em todo esse conjunto de reinos da Terra, também atuam diretamente na natureza. Esses espíritos, eles atendem a ordens superiores. Então, esses espíritos, muitas vezes, atuam em fenômenos da natureza, como terremotos, maremotos, como erupção de vulcões, mas eles o fazem para justamente garantir a aceleração do progresso aqui na Terra e também para que aquelas comunidades atingidas, elas retirem dali aprendizado para o avanço espiritual. Este aspecto é importante
para nós entendermos como Jesus atua na tempestade. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 38. A pessoa que se engaja consciente no processo de melhoria atende ao chamamento de renovação espiritual dos espíritos orientadores. Sabe também adequar-se com firmeza e perseverança às convocações do plano maior pela correta utilização do livre-arbítrio. Passemos para outra banda é uma expressão que, além de literalmente significar sair de um lado para o outro, indica mudança de comportamento sob o amparo do Cristo. Envolve a percepção de que soou a hora da necessária transformação espiritual. Independentemente dos desafios que a pessoa possa enfrentar, sente-se amparada por Jesus, que lhe direciona a existência. A mudança de comportamento exige cuidados, assim como o processo de travessia implica riscos, ainda quando se navega em águas tranquilas. A vontade imprime, neste sentido, papel relevante, permitindo que a criatura opere os mecanismos de progresso de forma consciente. Dessa forma, é necessário deixar a multidão de erros e equívocos para trás e levar junto a si, no barco da vida, o próprio Jesus, medida que lhe será útil, sobretudo, quando a travessia de um estado evolutivo para o outro se revele mais difícil. O período atual por que passa a humanidade terrestre é marcado por uma época de significativa transição moral. Sendo assim, é de fundamental importância trazermos o Cristo na mente e no coração, a fim de que não venhamos a sucumbir sob o peso dos temporais e das ventanias morais que nos assaltam a existência. O primeiro ponto que precisamos destacar nessa leitura que fizemos de parte do material do EAD é que essa situação de se postar diante das dificuldades da vida, ela está diretamente relacionada ao livre-arbítrio. Nós temos a escolha de entrar em desespero ou de manter o equilíbrio e raciocinar para encontrar a melhor solução. Esse exercício do livre-arbítrio é o que Jesus nos convida e que ele convidou todos aqueles que estavam na embarcação para se colocarem diante da situação, exercendo ali o livre-arbítrio e escolhendo a posição de equilíbrio ao invés da de desequilíbrio. Outro ponto que merece destaque na fala de Jesus é quando ele fala que passaram para outra banda. Passar para outra banda significa exatamente sair da situação de desequilíbrio e entrar na situação de equilíbrio, sair das escolhas equivocadas e encontrar-se nas escolhas certas, sair dos comportamentos nefastos e que causam dor e sofrimento e encontrar os comportamentos que vão nos aproximar do Mestre Jesus. O Mestre, ele está como na situação da embarcação, ele está na polpa. A polpa é a parte de trás do navio, ou seja, ele está à nossa retaguarda. Ele não vai à nossa frente interferindo no nosso caminho. Ele deixa que nós escolhamos o nosso caminho. E quando a gente se equivoca, quando a gente escolhe um caminho que nos leva para a tempestade, ele está ali, pronto para nos ouvir. Mas ele não deixa que nós abandonemos a fé. Ele exige que nós mantenhamos a fé. Outro ponto importante é a questão da vontade. A vontade é fundamental. Nós temos os sentimentos e é a vontade que vai impulsionar as nossas escolhas tomadas com base nesses sentimentos. Se nós exercitamos a vontade, e aí vem junto o livre-arbítrio, e conseguimos controlar nossos impulsos, nós acabamos tendo resultados mais satisfatórios. E da mesma forma, Jesus ele diz para que aqueles que estavam na embarcação exercessem a vontade, não simplesmente gritassem por socorro e entrassem em desespero.
exercesse a vontade, impulsionando a fé em direção ali a encontrar a calmaria, a sair daquela situação adversa. O registro de Marcos assevera que havia também com ele outros barquinhos. Quer dizer que a travessia espiritual de uma pessoa afeta necessariamente os que se encontram em sua órbita. Revela igualmente que todos os espíritos são convocados a participar da grande transição, mesmo aqueles que possuem reduzidos recursos morais ou intelectuais. A humanidade inteira é convocada ao crescimento espiritual. O chamamento é destinado indiscriminadamente a todos os habitantes do planeta, independentemente do plano de vida em que se situem, porque, esclarece os espíritos superiores, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Registra também o evangelista que durante a travessia, Jesus e os apóstolos foram surpreendidos por um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Todos os navegantes estão sujeitos a esse tipo de risco, exigindo dos condutores conhecimento especializado. Da mesma forma, diante das mudanças previstas para a melhoria da humanidade, somos atingidos por convulsões sociais e por reações inferiores de muitos, provocadores de revoltas, vinganças, mágoas, etc. São formas de resistência erguidas pelos espíritos não sintonizados com a paz, por lhes serem escassos os conhecimentos espirituais. Outro aspecto interessante é a convocação de Jesus para a travessia, para a outra margem. Jesus, ao fazer isso, ele convida todos que ali estavam para outro patamar espiritual. E a todo momento somos convidados, somos convocados para exercitar essa travessia. E para Jesus, todos estão habilitados, mesmo aqueles com menos condições, com menos capacidade, muitas vezes eles fazem essa travessia e dão grandes saltos evolutivos. Portanto, para Jesus, ele não olha a nossa condição, ele simplesmente nos convida para a travessia. As tempestades nada mais são do que toda a sorte de dificuldades, de desafios, de convulsões sociais, de convulsões econômicas que toda a humanidade ela precisa passar para chegar à margem. A humanidade, e aí isso sintetiza a necessidade de cada um de nós de compreender que essas turbulências, essas dificuldades, essas convulsões, elas fazem parte desse processo para se chegar a uma condição espiritual mais evoluída. As reações violentas dos indivíduos, somadas às situações de calamidades ocorridas na natureza, simbolizadas na frase "e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água", fazem parte do quadro de provações que assolam o nosso planeta. É importante compreender que a humanidade passa atualmente por significativo processo de transição moral, caracterizado por provas coletivas e individuais. O versículo 38 do texto em estudo, entretanto, informa que, a despeito do temporal e da forte ventania, Jesus dormia na popa do barco, sobre uma almofada. Para os desavisados, pode parecer desinteresse ou alinhamento total de Jesus às dificuldades vivenciadas pelos discípulos. Sendo inconcebível tal atitude no Cristo, o fato expressa algo de maior alcance. Na verdade, sendo o Senhor o mestre por excelência, não retirou dos apóstolos a oportunidade educativa de ensinar com acerto. O sono de Jesus é um exemplo de como devemos agir perante as situações calamitosas da vida, com calma, dormindo, na certeza da fé em Deus, que nos agasalha, protegendo-nos das intempéries. Dormir, no significado expresso no texto, não deve ser a conotação de invigilância ou de descuido. A falta ou escassez de fé
tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Entretanto, ainda que pareça paradoxal, são muitas vezes as situações periclitantes que despertam as pessoas para as realidades do Evangelho, clamando por Jesus, e despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? É preciso ter muita cautela com essa interpretação do texto do Evangelho. O fato de Jesus dormir não significa descaso, não significa que ele não se preocupava ali com todos aqueles que estavam na embarcação, com todos que estavam nos barquinhos menores. Não, significa apenas que Jesus respeitava a lei de liberdade, respeitava o livre-arbítrio, ele respeitava a possibilidade que cada discípulo tinha de por si só vencer a adversidade. Ele só passa a intervir quando ele é convocado para isso, mas ele não deixa de orientar, de ensinar e de advertir os seus discípulos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 39 a 41. A trama existente no texto evangélico nos faz supor que Jesus conduziu os apóstolos para uma situação desafiante, tendo em vista a necessidade de conhecer-lhes a capacidade de resolução de problemas numa situação difícil e aferir-lhes a dimensão da fé que possuíam. Quando Jesus convida todos para irem para outra margem, fica parecendo que Jesus já sabia que haveria tempestade, mas na verdade o que Jesus queria era que todos ali manifestassem o seu livre-arbítrio. A tempestade era uma mera circunstância para que eles chegassem à outra margem. Por isso, Jesus, em todo momento, nos convida a chegarmos à outra margem, mesmo sabendo das dificuldades, dos desafios que nós vamos enfrentar para chegar até lá. E o que ele espera é que nós mantenhamos a fé para conseguir, com dignidade e mantendo a fé em Deus, atravessar e chegar à outra margem. A fé, tendo como instrumento a vontade, pode ser aperfeiçoada pela aquisição de conhecimentos e pelo desenvolvimento de valores morais. A pessoa fortalecida pela fé imprime postura positiva no comportamento, servindo de exemplo a todos que lhe compartilham a existência. A fé, portanto, ela pode ser adquirida, ela é fortalecida durante a nossa jornada. Ela pode ser adquirida através do conhecimento e através também dos valores morais. Esses instrumentos nos auxiliam para que a nossa fé seja desenvolvida. E a fé desenvolvida, impulsionada pela vontade, ela é o agente de mudança da nossa existência. 2 pontos sobre a fé merecem atenção. Primeiro, que quanto mais nós temos fé, mais calma, mais equilíbrio, mais serenidade nós vamos adquirindo. E segundo, a fé ela é um instrumento que nos auxilia em nossa jornada evolutiva e, portanto, ela é imprescindível para que nos momentos difíceis nós mantenhamos a calma, o equilíbrio para atravessar a situação difícil. Um ponto importante que Kardec nos alerta é que não devemos confundir presunção com fé. Ter fé em Deus, fé que tudo vai sair certo, vai dar certo, fé que nossos objetivos serão atingidos, nós melhoraremos, nós avançaremos moralmente, espiritualmente, isso é uma questão ligada a essa nossa capacidade de nos relacionar com Deus. A presunção não. A presunção é aquela situação em que somos arrogantes, em que nós nos bastamos, nós achamos que não precisamos de nada nem de ninguém. E, portanto, a presunção, que é bem diferente da fé, ela está ligada ao orgulho, uma das chagas da humanidade. Relata-nos o texto de Marcos que Jesus foi despertado pelos apóstolos e que o mestre repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O primeiro ponto que se destaca nessa citação evangélica é a poderosa personalidade de Jesus, que agindo diretamente sobre os elementos da natureza ou por intermédio dos espíritos que os presidem, fez cessar a tempestade e a forte ventania. Subjetivamente, há outro ensinamento. Trata-se de buscar em todas as ocasiões
sobretudo nos momentos mais desafiantes da vida, por ser ele o guia e modelo da humanidade. É comum que o barco da nossa existência seja em diferentes instantes açoitado pelas provações, simbolizadas pelos ventos e tempestades que nos ressalta o evangelista. Em tais momentos, é importante que estejamos preparados, armando-nos da couraça da fé, cientes da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Outro aspecto interessante do texto é a força da personalidade de Jesus. Essa força dessa personalidade fazia com que todos se atraíssem magneticamente ao Mestre, mas também fazia com que o Mestre exercesse esse mesmo magnetismo com todas as forças da natureza, com todos os reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Essa força sobre esses reinos é fruto da condição da excelsitude de Jesus. Outro ponto importante também é a questão da embarcação que ia naufragando. Assim também é conosco. Quando nós passamos pelas dificuldades da vida, quando nós abrimos mão da fé, nós simplesmente estamos deixando nossa embarcação naufragar. Precisamos, apesar das intempéries, manter a fé, porque ela é o sustentáculo da embarcação em que trafegamos na nossa jornada espiritual. Perante as provações previstas no nosso quadro existencial, devemos nos manter firmes na fé, alimentando as forças morais e intelectuais que possuímos, erguendo barreiras morais que concedam segurança à existência. A fé, portanto, é a fonte que nos alimenta nas questões materiais e morais. Manter a fé, apesar das circunstâncias difíceis, é o nosso desafio. E vencer esse desafio significa avançar no nosso progresso espiritual. Que nós possamos, então, compreender que as tempestades, elas são temporárias. Que nós possamos compreender que Jesus nos acompanha. Ele está na nossa retaguarda, repousando e deixando em nossas mãos os rumos da nossa embarcação. Mas quando nós nos deparamos numa situação difícil, se nós rogarmos a Ele, Ele virá ao nosso socorro. Que possamos, então, aprender e manter nossa fé. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Muito obrigado por sua atenção. Curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam receber esse nosso curso do EAD. Fiquem todos com Deus, muita paz e muita luz.